Vibe Mundial FM. Eu, Marcelo Cotrim, com vocês aqui, abrindo o programa Entre Vidas de hoje, nesta quarta-feira, para conversarmos sobre créditos e débitos kármicos, não é? Vamos entender essa relação de dívidas. E olha, é tão ruim você ter um sentimento de dívida para com uma pessoa da família, do ponto de vista de aprisionamento kármico, como é ruim você ter o sentimento de ser um credor, ou seja, alguém deve para você. Então vamos entender do ponto de vista psicológico e kármico no programa Entre Vidas de agora, 1 hora de programa aqui ao vivo com vocês, diretamente dos estúdios da Vibe Mundial na Avenida Paulista. Vamos conversar hoje sobre créditos e débitos kármicos, ok? E as lealdades invisíveis, como dizemos, né? As relações de obrigação, as obrigações invisíveis, subentendidas, né? Subliminares entre os relacionamentos familiares, que tornam tudo tão difícil, tão complexo, tão sofrido, né? E não é necessário que seja assim. Assunto para todo mundo, vale para todos vocês, né? Não tem quem não tenha questões a serem resolvidas internamente com seus familiares, né? Eu digo internamente porque às vezes é possível, às vezes não é possível resolver com a outra pessoa, com a outra parte, com o outro lado, mas é possível resolver dentro de você. E resolvendo dentro de você, no seu coração, na sua mente, obviamente você resolve o karma. Falo como espiritualista, eu, Marcelo Cotrim, sou espiritualista, universalista, metafísico, terapeuta, e o meu olhar é abrangente. Então, quando eu falo para vocês sobre libertação de aprisionamentos psicológicos, ao mesmo tempo eu dou para vocês uma visão espiritualista kármica, né? Que eu acho muito interessante, né? Entender que, na verdade, o que é o karma? Eu acho que até é interessante abrir aqui o programa logo no início, falando o que é de fato karma no olhar espiritualista. Repito isso, não é do espiritismo, não é. Eu não sou espírita, não acho o espiritismo o melhor caminho, acho ele repleto de condicionamentos, bloqueios morais, né? Cheios de padrões religiosos que são altamente bloqueadores da felicidade e da prosperidade. Então, não é visão religiosa que eu quero propor aqui para vocês. É uma visão de estudo acerca do karma no olhar metafísico, no olhar espiritualista. Bom, antes de seguir aqui adiante com vocês, quero fazer aquele lembrete de que eu estou não somente na FM Vibe Mundial 95,7, mas estou com vocês também aqui nas minhas redes sociais. Se puderem, venham agora para o Instagram, @Marcelo Cotrim Oficial, ou o YouTube, canal Marcelo Cotrim, ou ainda no Facebook, na fanpage Marcelo Cotrim, beleza? Quem já está comigo aqui nas redes sociais, faz aquela gentileza, aquela velha gentileza de curtir, compartilhar, me ajudem a ajudar mais pessoas, a ajudar mais gente, a cumprir meu trabalho, minha missão. É uma bela retribuição que você faz a cada programa, aula, né? Programas aqui são aulas comigo aqui, Marcelo Cotrim, e você pode me ajudar curtindo e compartilhando a live agora aí nas redes sociais, tá bom? Agradeço quem tem esse gesto, essa consciência para contribuir na propagação desses ensinamentos aí nas redes sociais, tá bom? Agradeço vocês. Olha só, turma, então vamos lá, né? Inspiradíssimo aqui no workshop de sábado próximo agora, dia 14, tem o workshop, daqui 3 dias, tem o workshop trabalhando a cura dos karmas familiares, a cura dos karmas, imperdível esse trabalho, vocês vão amar essa imersão de 3 horas do workshop ao vivo, pelo Zoom, pelo YouTube, mas depois eu falo dele mais detalhes para quem queira participar. Vamos lá que eu estou aqui essa semana inspirado nesse work, apresentando grande parte desse trabalho para vocês, já com bastante aprofundamento inclusive, né? Então olha só, né? Nós temos débitos e créditos kármicos. E muita gente vai dizer assim, Marcelo, mas é bom, né, ter crédito, ruim é ter débito. Não. Os dois são ruins. Os dois são ruins do ponto de vista familiar, né? Por quê? Porque do ponto de vista familiar,
Vamos lá, entender o que é karma, como eu disse que faria, para poder ir aprofundando com vocês aqui, ok? Karma, na verdade, na visão espiritualista, né, o karma é, na realidade, o acúmulo de uma energia que você produziu no passado, não é? Que você produziu no passado, recente e mesmo distante, pode ser o passado de dias, semanas, meses, anos ou até vidas e períodos entre vidas. Então, o karma é a cristalização, é a tendência de acontecimentos baseado na sua história, no que você produziu, principalmente nos seus sentimentos, tá? Nem tanto no que você fez. A preocupação, às vezes, das pessoas é muito material, né? O que eu fiz de errado. O problema não é o que você fez de errado, e sim o que você sentiu de negativo, né? O que você fez de errado, gente, se você se perdoou, já passou. Se você perdoou as pessoas envolvidas, já passou. Na verdade, passou, galera, passou. A dor passou. Na verdade, o problema não é o que você fez ou fizeram com você no passado. O problema é o que você sente. E isso, na verdade, ao mesmo tempo que não é fácil lidar com os sentimentos profundos, não é fácil lidar com o nosso próprio inconsciente, ao mesmo tempo que não é fácil, você tem uma vantagem. Está tudo dentro de você, ou seja, o karma rola dentro de você, o karma acontece dentro de você. Então, fácil não é, mas é possível. É difícil, mas é possível. E melhor, é você que toma decisões na mudança dos seus karmas. Então, vamos lá. Isso é muito importante, porque a gente vem aqui no Brasil de uma mentalidade acerca do karma que vem do kardecismo, que tem moral católica, e acaba colocando muito karma como se fosse uma espécie de lei externa, como se existisse um Deus que julga, né? E o karma fosse algo que você teria que passar, muitas vezes até de modo punitivo, não é? Para você aprender alguma coisa. Essa visão ela é muito imatura, ela é muito infantil, ela é muito religiosa, porque não existe um Deus externo, nem entidades, nem um conselho kármico para perder o tempo te julgando, entendeu? Não tem ninguém, tem muitos seres no mundo astral, né, trabalhando o auxílio à humanidade. Isso é real, isso existe. Mas não existe, galera, uma turminha ali que vai se reunir para perder tempo para discutir tua vida, né? Então esqueça essa bobajada New Age de que existiria aí alguma galera lá no astral, um tal de um conselho kármico para resolver seu destino. Você tem seres ali que podem te ajudar orientando. Você tem seres que podem ajudar até amparando, isso é real, até karmicamente, mas não que ficam ali julgando você e definindo quais serão os sofrimentos que você tem que passar, né? Tentando determinar, olha, a pessoa vai reencarnar, como ela aprontou isso, aprontou aquilo nas outras vidas, então vamos ver o que ela vai passar nessa. Seria um conselho dos infernos, né? Na verdade, não seria um conselho de alto nível, não seriam seres de luz, né? Se os caras ficassem lá no plano astral superior, tentando definir os malefícios que iriam aplicar na tua vida. Então, na verdade, o que nós temos? Nós temos amparo, sim, mas entendam, karma é um processo do inconsciente. Coloque isso na sua mente, no seu coração. Karma é um processo interno, é um processo do nosso inconsciente. Então, na verdade, galera, entendido isso, que o karma é um processo interno, nós podemos, a partir daí, entender e exatamente, Denise, ela fala isso aqui no Instagram, comentando, isso é libertador, ela faz saber que nós podemos ressignificar os fatos pessoais, exatamente isso, exatamente isso. Então, na realidade, meu povo, nós temos ali situações, vamos voltar então para o contexto familiar. Vamos lá, vamos voltar para o contexto familiar, que é o foco maior do programa de hoje, que é entender débitos e créditos kármicos, ok? Bom, então como eu estava explicando aqui,
o karma, por exemplo, se você tem, quando que você tem uma dívida kármica? Quando existir dentro de você um sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele normalmente, ele te leva a... Claro, você possivelmente tenha cometido erros, talvez, né? Talvez você nem mesmo tenha cometido erros, mas por se sentir culpado, é como se tivesse errado feio. Ou seja, o problema maior não são os erros cometidos, mas sim aquilo que você sente. Se você sente que errou, você se coloca em dívida, percebe? Quantas pessoas não deveriam estar em dívida kármica, mas se colocam em dívida kármica porque acreditam que devam, sabe? É uma coisa que a religião inventou, chamada dívida de gratidão. Ah, eu devo para a pessoa, ela fez muito por mim. E aí você se coloca, às vezes, anulado, né? Você se prejudica por causa de uma outra pessoa. Então, gente, gratidão verdadeira é um sentimento muito bonito, muito bom, muito importante, mas que não tem absolutamente nada a ver com dívida. Colocar gratidão e dívida na mesma frase é incompatível, é um paradoxo, é uma incoerência. Ou você se sente grato, ou seja, a vida me agracia, o que chegou para mim é de graça, ou você está se sentindo em dívida. É de graça ou é pago, né? Como eu costumo perguntar. É pago, eu tenho que pagar, eu estou devendo? Ou é de graça? Se eu sinto gratidão, é porque é gracioso. Eu não tenho que me sentir devedor, né? Agora, as famílias se colocam dessa forma, né? E aí esses mecanismos de endividamento kármico em família vão sendo construídos porque as pessoas querem o amor dos outros à força, querem a aprovação dos outros na porrada. Ou seja, porque não respeitam a individualidade, porque não respeitam o modo de cada um ser. E por não respeitar, né, vão criando mecanismos de aprisionamento, gerando no outro um sentimento de, olha, eu fiz muito por você, agora você me deve, né? Se o outro, ao mesmo tempo, caiu nessa, né? Se de um lado houve um jogou, né? Falou, olha, eu fiz muito por você, você deve para mim. Se do outro lado o outro jogar no mesmo jogo e disser, realmente você fez muito por mim, eu devo para você, ferrou. Porque você criou aí um mecanismo de aprisionamento kármico. Deu para entender como o karma se processa? O karma se processa assim. Então, o karma não está baseado, gente, no erro. O karma está baseado no sofrimento, na ignorância dos sentimentos negativos que são nutridos, que são alimentados. Então, na verdade, você cria um débito kármico quando você se sente culpado. Ah, mas eu errei, né? Vamos lá, alguém deve estar perguntando assim. Eu errei, né? Eu errei nessa vida mesmo, em outra vida. Eu tenho que fazer algo por essa pessoa? Você até pode fazer, você até pode compensar uma energia que você tenha em algum nível prejudicado, atrapalhado o caminho da outra pessoa. Mas isso pode ser feito com leveza, isso pode ser feito com equilíbrio, sem dor, sem sofrimento, sem submissão, sem auto-prejuízo, sem auto-desrespeito, entende? A hora que você entende isso, você está no caminho da evolução e voando, acelerado, caminho acelerado da evolução, porque você se liberta dos mecanismos mais básicos criados pelas religiões e que estão atualmente muito dentro do inconsciente da família, do inconsciente familiar. Uma família tem o seu inconsciente grupal, e esse inconsciente grupal, ele geralmente tem uma série de tramas, né? E essas tramas tentam aprisionar as pessoas nas chamadas lealdades invisíveis. Essas lealdades invisíveis, né, fazem as pessoas se sentir na obrigação de reproduzir crenças, valores, costumes, regras. Isso tudo gera o quê? Perda de tempo, perda de energia, falta
não é? De vivenciar a própria autenticidade. Vibe Mundial 95,7.